Hoje começa o primeiro vídeo de dicas. Vou mostrar aquelas dicas que dificilmente se encontra por aí em vídeo, ensinando direito. Muitas vezes você encontra americano, mas não encontra em português. É muito simples a ideia desse vídeo. Você precisa de ajuda? Deixa que eu te ajudo. Para começar a série de vídeos, eu vou dar umas dicas muito importantes para Digimon World 1. Eu sei, é um jogo antigo e etc. Mas é um bom jogo e às vezes eu vejo que muita gente tem dificuldade para virar o nível Ultimate, que é meio difícil no começo, mas tem as manhas para pegar. E eu vou passar elas hoje. Se você não gostou, prefere que eu dê dicas de jogos atuais, ora, comenta, quem sabe eu não dou uma dica para vocês. Eu vou começar com essas, que são jogos que são antigos, mas muita gente joga até hoje e não encontra dicas nas revistas, encontra em sites, mas muitas vezes não está muito bem explicado. Mas vamos lá, vamos começar as dicas. Vamos lá, para virar Ultimate, o esquema é o seguinte, basicamente é treino. Vamos começar pelas dicas mais importantes. Quando você estiver no estágio bebê em treinamento, um exemplo, Botamon e Coromon, não treina. Deixa isso para quando você chegar no Hulk, tipo Agumon. A partir daqui que você começa o esquema. Pois bem, o Hulk tem uma série de Champions que ele pode virar. O exemplo do Agumon, ele vira Greymon, Tyrannomon, Monochromon e alguns outros. A manha para você poder escolher o que você quer, mais ou menos, são status específicos. Vamos lá, pro Agumon, se você treinar ataque e defesa acima dos 100 ou 150, você consegue virar o Tyrannomon ou o Greymon. Greymon depende também dos outros status. Mas é assim, o status tem que estar em vantagem. Por exemplo, defesa, se estiver muito alta, ele tem mais chance de virar o Tyrannomon. Inteligência, ele vira acho que o Monochromon. É o Monochromon. E tem 4 Champions que existe uma outra maneira de conseguir. Alguns são ruins, mas você pode de repente, se tiver melhor, sei lá, tentar fazer um esquema. O Numemon, é só você ter os status ruins, muito fracos e o peso ruim. Você vira o Numemon, que é horrível. O Sukamon, é só você cagar no chão umas 8 vezes ou 16 vezes. Você tem que completar a barra de vírus e aí vira o Sukamon automaticamente. Tem também o Nanimon. Para virar ele, você tem que zerar a barra de felicidade e disciplina. Fazendo isso, chegou no zero nos dois, automaticamente você vira o Nanimon. Já o Devimon ele é um pouco mais chato de virar. Você tem que pegar o Angemon, que para pegar o Patamon e treinar Speed e Brains, e deixar ele morrer em uma batalha. Com isso, você tem uma chance de quando ele voltar na casa do Digimon, ele desenvolver para Devimon. Se não der certo, reseta e tenta de novo. Lembra de ter salvo antes. Sempre é importante, salve antes de começar tudo, porque de repente você tem um erro, é só você voltar e tentar de novo. Em 3 dias, o Hulk automaticamente vira o Champion. Por exemplo, se você não treinar nada e deixar ele parado, vai ter uma chance enorme de ele virar Numemon. E o Champion para virar Ultimate já são 7 dias, só que aí ele não vira automaticamente, você pode morrer e não ter virado Ultimate. Para virar Ultimate, novamente, depende muito do treino. Aqui eu vou dar de exemplo o Metal Greymon, que ele é bom no começo do jogo e até um pouco fácil de se virar. E ele é muito útil pro resto do jogo. Pegou a manha para virar um Ultimate, você já consegue virar qualquer um fácil. Vamos lá, vamos supor que você tem o Tyrannomon. O que acaba com ele é que ele é chato de treinar porque ele come muito. O que eu te aconselho é você ter o Palmon ou VGmon, se você já tiver aí, pegar a carne, vender e comprar carne mais fraca, que é 50 bits, barata, e ajuda muito. Se você quiser, o Palmon ele tá em Native Force, o VGmon já é um pouco mais complicado, você tem que esperar 15 dias e pegar a planta e usar nele. O Betamon, o primeiro mercadinho, tá em Mangrove Jungle, não é difícil de achar não, é até fácil. E agora, o treino. O esquema é o seguinte, vai virar Metal Greymon, por exemplo. Treine Strength e Defense, uns 400 mais ou menos. Speed 300 e Brains uns 350 ou 400. O HP deve ser 5.000 e MP 4.500. Parece uma tarefa impossível. Bom, é difícil mesmo. Mas o ideal é concluir pelo menos uns 4 desses ou chegar muito perto. Que aí você consegue virar quando ele estiver mais ou menos na idade 11, 12. Tem também algumas coisas que você tem que ficar de olho. Por exemplo, você tem que alimentar ele direito. Ou seja, não deixe ele passar fome. Se aparecer o símbolo de comida, dá a comida. Não treina primeiro e dá a alimentação depois. Deixe ele tranquilo. Leve ele sempre para fazer cocô. Leve ele para cagar porque isso ajuda em disciplina. E não deixe você ter care mistakes que te atrapalham para virar Ultimate. Tendo Filt, aumentando a barra de vírus ali, também atrapalha muito.
Fica esperto com o peso também. O peso conta bastante, mas é meio que acessório, pra entender melhor. Ele é um extra que te ajuda a virar. Vamos lá, qual é o esquema para treinar? Eu costumo fazer o seguinte, logo que ele acorda eu faço o que preciso, treino umas 5, 6 vezes mais ou menos, descanso 1 ou 2, dando rest no Centauromon, na cadeira do Punimon, e aí eu treino até ele querer dormir. Se tiver o Vegemon, compra cenouras para controlar o peso. Se não der, não se preocupe, esse fator é um auxílio ao menos, como eu disse. Tente fazer esse esquema até o Digimon ter 11 anos, sempre treinando. Treina, por exemplo, só Strength, depois treina só Defense, vai indo aos poucos, tenta treinar tudo de uma vez. E aí quando ele tiver os 11, se ele tiver mais ou menos alguns status perto e tiver tendo bem treinado, ele vai desenvolver. Se isso não acontecer, ele acaba morrendo, mas vai treinando. Pega outro Digimon e tenta de novo, ou volta no save. Lembre-se de não cometer carry mistakes, que é fazer ele cagar no chão, não deixou ele cansado demais, que aparece a gota, e não ter alimentado direito. Fazendo tudo certo, seu Digimon vai evoluir. Nesse caso, o Tyrannomon tem uma chance muito alta de virar o Metal Greymon. Mas aí a pergunta, você me ensinou a virar um Metal Greymon, DJ, mas os outros Ultimates? O esquema é o mesmo, você só vai mudar os status. Por exemplo, o Andromon, que também é muito fácil de virar, você treina muito Brains. O que eu costumo fazer é o seguinte, eu passo tudo pra cima de 300 e 400 mais ou menos e HPMP pra cima dos 4000. Fazendo isso é batata virar Ultimate. Tem coisas que ajudam? Tem. Como eu disse, o peso, ele é um dos fatores que mais vão te ajudar. Se você controlar ele, vai te ajudar bastante. Como que você sabe o peso? Depende muito do Digimon. Às vezes, por exemplo, 40 é o peso ideal para ele, então você tenta manter naquela faixa, não passar de 50 e nem cair para baixo de 30. Se manter a felicidade e a disciplina muito altos, ajuda pra caramba. No caso do treino, para você ganhar mais, se estiver bem avançado no jogo e ter chegado o Kabuterimon e o Quagamon na cidade, eles estão numa ilha que você chega pelo Sidramon. Ele vai ajudar a melhorar os treinos. Se você já tiver chegado bem mais longe, encontrou o Piximon e derrotou ele, você pode encontrar ele na loja e comprar o treino manual. Esse ajuda pra caramba. É só ter o manual no inventário. Tendo isso, o treino vai te ajudar pra caramba. Existem ainda outros esquemas, como por exemplo, ir até o Shogun Gekomon, trocar cartas e comprar os chips, que eles aumentam seus status. Isso ajuda muito, por exemplo, você quer pegar o Namaha, o Digitamamon e o Etemon, que são muito fortes, mas difíceis de conseguir, porque você precisa treinar o Sukamon e o Nanimon, que são Digimons fracos e recebem poucos status. O Monzaimon, pegar ele na marra também é difícil, porque você tem que treinar o Numemon. Só que, na Toy Town, você pode desenvolver com a fantasia. Só ter um Numemon e trazer ele pra lá que você vira o Monzaimon, já muito forte. Mas só funciona uma vez. Tem também o Vademon. Qualquer um vira um Vademon se viver por muito tempo. Eu não lembro exatamente, eu acho que é 360 horas, uma coisa assim. A maneira que eu encontrei é quando você estiver no bebê, é você cagar no chão e tentar virar o Sukamon. E aí manter ele vivo até virar o Vademon. Uma outra coisa que você pode fazer é usar os itens, mas eu não recomendo. Por quê? Porque se você usar o item, ele vai desenvolver pro Ultimate, mas o tempo de vida não muda e nem os status. Não vale muito a pena. Só vale a pena, por exemplo, se você quer ter ele na lista de Digimons para conseguir as metades. E aí, se tiver feito isso, o Champion ele vive até uns 14 anos, e logo esse Ultimate também. Já o Ultimate natural, treinado, ele vive até uns 18, às vezes até uns 20. Tempo pra caramba pra você até terminar o jogo, se você quiser. A outra façanha, já é mais trapacear, é usar o emulador, usar um save state e tentar conseguir o bônus try. Assim você consegue mais pontos de status. É o jeito trapaceiro também, mas se você não tiver nem ligando pra isso, pode usa à vontade. Isso é problema seu. Dinheiro. É importante ter dinheiro para comprar itens, comprar cenouras e fazer algumas outras coisas que de repente você precisa. Você pode vender outros itens ou fazer um truque que eu uso bastante. Compra um autopiloto e gasta todo o seu dinheiro em Mad Recovery. Vai até o Mojiamon e troque por S-Def's Disc. Lembre-se de não levar esse Mojiamon para a cidade. Deixa ele aí, troca por S-Def Disc, troca tudo. E aí usa o autopiloto para voltar para casa. Porque o autopiloto tem um bug aqui, então toma cuidado. Aí você vende esse S-Def Disc por 2.000. Você vai ter 1.500 de lucro para cada Mad Recovery trocado. Faz isso até você ficar tranquilo de dinheiro, ganhar até a medalha. Simples assim. Bom, com essas dicas acho que dá pra você tentar virar Ultimate, não é?
Caso tenha alguma dúvida, pergunta por aqui no YouTube, no Twitter ou manda lá no blog, é só acessar e comentar. Pode ser que esteja meio confuso por ser o primeiro vídeo, mas eu vou melhorando e vou sempre pegando as dicas que vocês pedirem ou que eu achar interessante colocar e vou fazer sempre um vídeo quanto possível. Vejo vocês no próximo Dicas, se tiver, e no próximo review. Muito obrigado.